Meus amigos, minhas amigas, já é terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 16 de março do ano de 2021. Tibum, tibum, tibum. Estou aqui nas ancestrais terras dos Tupinambás, Baraqueçaba, hoje maré alta, lá atrás Ítaca ou Ilhabela. Lá é que a Penélope continua tecendo, esperando o seu Ulisses. E hoje, dentro desse nosso espaço aqui de Só a Poesia nos Salvará, pela primeira vez eu vou ler uma história e não um poema para vocês, como eu tenho feito ininterruptamente desde 1º de junho do ano passado, quando começou o ano que começou a nossa peste. Hoje, excepcionalmente, vocês conhecerão o autor desse texto apenas no final, para não dar o spoiler, como se diz americanizado nos dias de hoje, apesar de termos uma palavra em português que diz muito bem o que quer dizer spoiler. É aquele sujeito, o estraga prazer, aquele cara que conta o fim antes da hora. Então hoje é spoiler. Quer dizer, é o estraga prazer. Bom, a história que eu separei para contar hoje para vocês tem como título A Grande Ideia. E a história começa assim. O presidente da República convoca o vice-presidente da República para uma conversa íntima, não no palácio, mas na casa de férias do presidente. É noite. O vice toca a campainha, estranhando a ausência de qualquer empregado. Uma voz abafada manda-o entrar. A porta ficar apenas encostado. Tudo está escuro na sala principal e o presidente está sozinho, de terno e gravata, como numa audiência formal. Apesar de estarem sós, de não haver ninguém nas proximidades, o presidente continuará falando baixinho, como se temesse ser ouvido por mais alguém. E vem a conversa que na realidade é um longo monólogo. O presidente comunica que se candidatará para o próximo mandato e que manterá o seu atual vice na chapa. Mas deseja, desde já, revelar uma grande jogada, aquilo que ele chama de a grande ideia. O vice estranha a maneira de falar do presidente. Fica satisfeito ao saber que poderá ser reeleito, mas quer saber alguma coisa sobre essa grande ideia. Trocada em miúdos, a grande ideia do presidente é formar o mais colossal núcleo de poder jamais conhecido no mundo e registrado na história. Não uma aliança, um bloco, uma união política, social e econômica. Não um Reich que dure 1000 anos, como Hitler pretendia. Muito menos um eixo ideológico contra o mal, nem mesmo um império baseado numa superioridade racial. Seria a formação de uma potência única, sem contestadores ideológicos. Num primeiro momento, talvez fosse necessária aliança com países assemelhados, mas apenas para o início de um novo mundo em que somente uma voz seria ouvida, somente um interesse seria satisfeito. O vice quer saber mais detalhes. Afinal, qual seria a verdadeira finalidade desse império único e absoluto a dominar a ferro e fogo todos os outros povos? A civilização, meu caro, diz o presidente, vale dizer a nossa civilização, os nossos valores morais e materiais, nossas tradições de liberdade e justiça, nossa força de trabalho.
Os pioneiros que aqui chegaram traziam esperança para fundar o novo mundo. Até certo ponto, conseguimos isso através das gerações. Agora seremos pioneiros de um mundo novo que realmente seja novo e que seja um mundo sem limitações de fronteiras e soberanias. O vice estranha a conversa, olha em torno, procurando distinguir na escuridão alguma garrafa de uísque por perto. Nada disso. O presidente está sóbrio, completamente sóbrio. Tão sóbrio que polidamente pede que o vice se retira. Não quer despertar suspeitas nos serviços de inteligência do Estado de uma conversa demorada com o vice na casa de férias. Afinal, isso poderia gerar uma especulação imensa, imensa. O presidente acompanha o vice até a porta, pede o óbvio. Absoluto sigilo sobre a grande ideia. Até lá, conforme diz, o segredo será a alma do negócio. De repente, o presidente tem uma ideia luminar, que é tão grande como a anterior, mas deixa o vice espantado. Tira do bolso do paletó uma caneta e pede que o vice aguarde. Para quê? Pergunta o vice. Responde o presidente. Baixa a voz para assinarmos juntos, só nós dois, a constituição do novo mundo que iremos criar. O vice guarda a caneta e dirige-se ao seu carro. É o primeiro a saber que o presidente está completamente louco. Essa história foi publicada por um dos jornalistas e escritores brasileiros que foram mestres na arte de escrever bem. Eu me refiro a Carlos Heitor Coni, que publicou esse texto na sua coluna semanal da Folha de São Paulo, no 14 de março de 2003. Portanto, há 18 anos atrás, né? Na verdade, a ideia básica desse texto foi o livro que o Coni tinha acabado de ler e havia sido lançado naquele ano nos Estados Unidos pelo escritor Fletcher Knebel, que tinha como título A Noite em Camp David. Neste livro, Knebel criava uma situação imaginária que pode se tornar-se real a qualquer tempo, desde que o eventual ocupante da Casa Branca, tendo ou não um passado psiquiátrico, resolvesse tomar certas medidas e insistir nelas. Como vivemos abaixo do Equador, e aqui o realismo fantástico é mais coerente, vocês tirem as suas conclusões desta história. Só a poesia nos salvará. Um beijo a todos e todas e até amanhã.